Olá, que bom que você está conosco para ficar mais bem informado de tudo o que acontece na Justiça Federal da Primeira Região. Eu sou Adriana Dutra e é com imensa satisfação que trago para você uma edição em homenagem às mães que, assim como eu, lutam pela felicidade dos filhos, até mesmo na Justiça. TRF da Primeira Região garante indenização de R$ 200 mil à família de criança que sofreu danos em decorrência de vacina. No IT Notícias, histórias de mães e filhos que podem cuidar melhor uns dos outros graças a decisões da Justiça. No quadro Inteiro Teor Entrevista, especialista tira dúvidas sobre os direitos das mães que trabalham. Fique com a gente. Toda mãe sabe que seguir corretamente o calendário de vacinação infantil faz toda a diferença para proteger as crianças contra várias doenças. Além disso, essa é a principal forma de controlar epidemias e impedir que algumas doenças voltem. Por isso, é normal que os pais levem seus filhos para serem vacinados, mesmo sabendo que as vacinas podem provocar reações, como dor, calor e vermelhidão no local da vacina, febre, diarreia, que em geral desaparecem em pouco tempo. Um quadro muito diferente do que ocorreu com Maria Cecília, que sofreu uma grave sequela pós-vacinal. Rafael Braga conversou com Elinete Silva, a mãe de Cecília, sobre a luta da família, inclusive na justiça. Em Santa Rita, município localizado a 70 quilômetros de São Luís, no Maranhão, vive a pequena Maria Cecília. Ela teve sequelas após tomar doses das vacinas antipólio e tetravalente, que protege ao mesmo tempo contra difteria, coqueluche, tétano e de infecções graves causadas pelo vírus influenza tipo B. A mãe conta que após as vacinas, a criança teve reações como febre. Cecília foi levada várias vezes a um hospital público no interior, recebendo a resposta de que a situação seria passageira. Eu falava para os médicos que foi depois da vacina que tinha acontecido isso, né? Aí eles me passavam os remédios, eu ia para casa, mas nada da febre parar. E em nenhum momento me mandaram assim para outra capital que tinha mais recursos, no caso São Luís, né? Somente quando a febre passou e Cecília já não se movia mais como antes, apresentando sinais de paralisia, é que a mãe foi encaminhada a um neuropediatra. Quando eu contei a situação, tudo de como tinha acontecido, ele na lata ele disse logo, olha, foi a vacina. Foi o vírus da vacina que afetou o CNC dela, o Sistema Nervoso Central. E embora cuidar de botar ela na fisioterapia para ver se não perde esse caso. No caso, perder que ele queria dizer, para ver se ela não ficava com sequela, né? Só que aí, ela não, até hoje ela não conseguiu. Eu ainda fico assim abalada de falar. Não tem como não me emocionar. Cecília sofreu a sequela denominada encefalomielite pós-vacinal e, de acordo com laudos médicos, desenvolveu transtorno específico do desenvolvimento motor, além de paralisia cerebral estática, paralisia cerebral infantil, convulsões e desnutrição. O caso dela veio parar aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, depois que, na primeira instância, a União foi condenada a pagar R$ 400 mil a título de indenização pelos danos sofridos em decorrência da vacina. Houve a chamada remessa necessária da decisão aqui para o tribunal e a União conseguiu que o valor da indenização fosse fixado em R$ 200 mil. De acordo com a quarta turma do TRF1, a fixação deste valor levou em conta parâmetros indenizatórios adotados por outros tribunais em casos semelhantes. Conversamos com o advogado Joelson Pinheiro, que está no caso desde o começo. Ele explica que a tese defendida é que houve negligência na administração da dose de vacina que tem probabilidade de causar danos. Houve uma negligência por parte dos profissionais de saúde que, à época, não encaminharam a criança para um médico especialista e, por conta dessa negligência, desse ato falho, vimos que ela teria, sim, um direito a uma indenização. E aí vimos também que
a responsabilidade seria uma responsabilidade objetiva. Ou seja, nesse caso, independente da culpa, a União, o município e a União, o município por conta que foi o município que administrou as doses da vacina na criança e não depois que foi procurado, não encaminhou a criança aos especialistas, e a União pela culpa objetiva, uma vez que a vacina ela tem uma probabilidade de causar danos. O advogado salienta que a justiça é o único meio que as vítimas deste tipo de problema têm para buscar formas de minimizar o dano suportado. Geralmente, esses casos acontecem com pessoas que são pobres e que têm pouco conhecimento. Na maioria das vezes, que moram até em cidades pequenas e distantes da capital, onde não existe ali um atendimento médico especializado. De forma que buscar a justiça é o único meio dessas pessoas conseguirem um meio de se manter, de manter um tratamento digno, pelo menos enquanto recebem a indenização. O caso chama a atenção para cuidados que devem ser observados por quem leva a criança para vacinar e por quem administra a vacina. Explicar sobre os efeitos, as reações que podem ser causadas pela vacina, estão entre as medidas que devem ser tomadas, conforme explica o médico infectologista Wesley Júnior. O meu cuidado sempre é tentar levar a criança saudável. O que nós queremos dizer? Evitar que a doença tenha alguma doença ativa, esteja com febre, esteja fazendo algum tratamento naquele momento, porque tudo isso influencia como que o corpo vai reagir com a vacina. E o cuidado mais importante de quem faz a vacina é orientar essas pessoas. Orientar no quê? Dos possíveis efeitos comuns, ou seja, esperados para aquela vacina, e se aquilo que quando estiver fora do comum. A gente sabe que a gente tem muitos momentos de falhas possíveis. Você pode ter uma contaminação na hora que se aplica a vacina. Por isso que hoje em dia não se passa mais álcool, passa só um algodão seco, que é para retirar a sujeira, e a aplicação. Orientar a não fazer compressa, não fazer aperto no local que toma a vacina, é uma das coisas mais comuns, porque isso vai inflamar e vai ficar vermelho, doloroso. E posteriormente explicar quais são os efeitos que a gente aceita para aquela vacina, mas aqueles que saem daquele contexto tem que procurar o quê? Uma assistência médica imediata. O especialista também ressalta que é importante notificar e acompanhar os casos de reações inesperadas. Tudo que ocorre com uma vacina que está fora do esperado é considerado um evento adverso. E aí vai ter uma pesquisa, vai ter uma investigação em cima disso. Para quê? Para saber se a causa foi do lote da vacina, foi uma intercorrência porque a pessoa não tinha uma certa imunidade, para a gente saber se o problema é da vacina, ou da pessoa, ou dos cuidados pós-vacina. Neste final de semana, comemoramos o Dia das Mães, mas durante todo o ano a Justiça Federal julga ações envolvendo mães e filhos. Confira no IT Notícias com Ana Paula Souza. Uma mãe haitiana conseguiu na Justiça Federal uma liminar autorizando excepcionalmente seu ingresso em solo brasileiro sem o visto para que ela pudesse se reunir com o filho que vive regularmente no Brasil desde 2018. Mãe e filho relataram que a Embaixada Brasileira na capital do Haiti vinha operando de modo precário e o posto consular também não funcionava para emissão do visto, nem mesmo no modo online. Por isso, buscaram a autorização na Justiça. Ao considerar liminar, o juízo baseou-se especialmente no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito dos estrangeiros à reunião familiar, consagrado na Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgado no Brasil pela Lei de Imigração, que prevê a possibilidade de concessão do visto temporário para fins de reunião familiar. O TRF da Primeira Região converteu em domiciliar a prisão preventiva de um homem que conseguiu provar que a mãe, de 74 anos, sofre de Alzheimer com episódios depressivos e que depende exclusivamente dos cuidados dele.
Pela decisão relatada pelo desembargador federal César Jatahy, o réu vai aguardar a instrução do processo em casa, podendo se ausentar somente para comparecer em juízo. Ele foi proibido ainda de exercer atividades econômicas e financeiras que são objeto da investigação de lavagem de dinheiro e tráfico a qual foi submetido. Está proibido de falar com os outros investigados e teve que entregar o passaporte à justiça. O desembargador ressaltou que, como foi comprovado que o investigado é o responsável pelos cuidados da mãe, que sofre de grave doença mental, cabe ao judiciário considerar não só a situação do investigado, como também da mãe, que se encontra em situação de vulnerabilidade. A mãe de um adolescente de 12 anos conseguiu a medida de prisão domiciliar para poder cuidar do filho, diagnosticado com síndrome de Asperger, que afeta o desenvolvimento e demanda deslocamentos para tratamentos. Ao analisar o caso, o relator juiz federal convocado Saulo Casale Bahia destacou que a medida não interfere no andamento do processo, já que a mãe terá que comparecer à sede do juízo a cada 40 dias. E o filho de uma paciente de câncer foi autorizado pela Justiça a utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para tratamento da doença grave da mãe. Ele comprovou ser o responsável pelas despesas médicas. Em sua decisão, o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que assegura a liberação do saldo do FGTS em situações nas quais os direitos fundamentais estejam ameaçados, como no caso de doença grave do titular ou de um de seus dependentes, mesmo se tratando de doença não prevista na forma expressa da legislação que trata do FGTS. Ser mãe e trabalhadora, um duplo desafio enfrentado por muitas mulheres em todo o mundo. No Brasil, a legislação garante alguns direitos a essas mulheres. Confira no quadro Inteiro Teor Entrevista como garantir esses direitos. Na sua avaliação, como está a situação das trabalhadoras no Brasil? Vivemos numa sociedade patriarcal. As mulheres ainda hoje sofrem com discriminação, seja na esfera política, social ou profissional, mesmo diante de diversas leis protetivas quanto ao trabalho da mulher. E com relação à trabalhadora gestante? Com relação à trabalhadora gestante, nós temos a proteção à maternidade, até porque tem cunho social, tem por finalidade aí proteger tanto as mulheres quanto também aos nascituros, tá? A proteção então aí engloba as mães e as crianças. Qual seria o principal direito da trabalhadora gestante? De forma específica, tratando no regime da CLT, as trabalhadoras gestantes possuem aí vários direitos conquistados no decorrer do tempo, né? Nós temos um capítulo específico para as trabalhadoras, né? E também a Constituição Federal vem trazendo essa proteção. Dentre esses direitos, podemos destacar aí a estabilidade da gestante, que começa a fluir a partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, e só podendo ser demitida se cometer alguma falta grave. Fora isso, ela tem proteção. E isso também se aplica às servidoras públicas? As servidoras públicas, seja em cargo comissionado ou efetivo, ou independentemente do regime jurídico de trabalho adotado, seja em caráter administrativo ou mesmo contratual, possuem aí as trabalhadoras gestantes proteção advindas da lei. Professora Cristiane, no caso de desrespeito à lei, o que fazer? Mais do que nunca é importante a participação dos sindicatos nessa relação laboral. Cria-se um canal de diálogo entre as empregadas gestantes e os seus empregadores. Além disso, temos que pregar o bom senso entre as partes. A gente fica por aqui, mas continue acompanhando o TRF da Primeira Região no nosso portal e nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau!